E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Histórias bizarras e pessoas nojentas são quase o foco completo do meu canal. Porém, o mano que eu vou falar aqui hoje levou a insanidade a um nível cósmico. E hoje, o vídeo é sobre ele, H.P. Lovecraft. Não confunda com Alan Turing, pai da putaria. E você pergunta, Alvaralhos, quem é esse tal de H.P. Lovecraft? Simplesmente uma das figuras mais influentes no mundo. Eu não tô brincando. Jogo, livro, música, banda de rock, tudo envolve um pouco do Lovecraft. E sem contar também, né, que é uma pessoa um tanto quanto controversa, um tanto quanto paia. Papo que, sem brincadeira, se hoje em dia ele tivesse vivo, ele ia ser paneleiro, quase certeza. Desde cedo, Lovecraft curtia o tema do horror, e a partir dos 20 anos ele começou a escrever suas próprias historinhas e postar ela no jornal local. E o diferencial dele era essa questão do horror mesmo, porque diferente de um terror slasherzinho, onde provavelmente alguém que deveria estar na fila preferencial pega uma motosserra e começa a fatiar todo mundo, o horror de Lovecraft era um pouco mais complexo que isso. Sabe aquele medo que a gente tem muitas vezes quando vê um mar ou um lago e a gente não sabe a profundidade, uma floresta e a gente não sabe o que tem lá e o que está acontecendo lá, e quando a gente olha o céu e vê que o mundo é imenso e a gente mora numa bolinha azul do tamanho de um grão de areia. Esse é o medo que ele apresenta, algo inexplicável e desconhecido. E sim, H.P. Lovecraft tem uma comunidade e, incrivelmente, nela tem um meme muito recorrente, que é quando alguém pergunta como era a criatura, a resposta mais básica era uma criatura jamais vista antes, com uma proporção indescritível, um cheiro jamais cheirável e um som jamais audível. Mas, sendo bem sincero, a descrição dos monstros dele, mesmo sendo totalmente sem descrição, é algo que faz muito sentido com a narrativa dos livros, porque muitos dos contos são a visão da pessoa que está sofrendo ou passando por aquele horror cósmico. E sendo bem sincero, você daria essa mesma descrição se fosse você no lugar, porque simplesmente você vê uma criatura que não tem como descrever, já que ela não se parece com nada, você realmente ia ficar com o cérebro mais travado do que um usuário médio de trap de brain rot. Eu mesmo tenho a ciência que eu ficaria travado, tal qual um usuário de lança, se eu tivesse num barquinho no meio do mar pescando e visse a criatura Cthulhu na minha frente. E o que, querendo ou não, tornava isso mais interessante e fez o Lovecraft ser um escritor de horror cósmico bem melhor é pelo fato que lá pro século XX, essa visão egocêntrica humana não existia em torno de alienígenas. Daí você me pergunta, Alvaralhos, que papo é esse de egocentrismo humano? Simples, meu jovem compatriota sul-americano. A mídia de entretenimento em geral deixou pra todo mundo que alienígenas são criaturas magrinhas do cabeção e do zoião. Tem uns 3 nóia da minha rua que é assim, e eu não chamo eles de alienígena por isso. Isso fez com que a visão que Lovecraft tinha dos monstros dele não fossem, ai meu Deus do céu, é um humano branco com chifres. Não, eram criaturas indescritíveis. Imagina você, trabalhou, estudou, se casou, perdeu horas da sua vida no emprego, conseguir aquela promoçãozinha bacana, porém, simplesmente você vê tomando aos céus um dente de uma criatura extremamente maior do que o seu planeta. Nesse momento, um sentimento colossal de impotência viria sobre você, de uma criatura que te vê como uma formiga. E você sabe muito bem quantas vezes você deve ter esmagado uma formiga sem nem prestar atenção. E isso deixa qualquer um maluco. E nisso, vários escritores, músicos, bandas inteiras se formaram em torno da figura de Lovecraft. Um diretor muito famoso nisso é o Guillermo del Toro, que fez O Labirinto do Fauno, que é um dos meus filmes favoritos, e também a série Gabinete de Curiosidades, que, olha lá, é a minha série favorita. Outro escritor também muito conhecido é o Stephen King, que tem várias criaturas e conceitos baseados no universo Lovecraftiano. Pra você que não conhece o nome do Stephen King, ele criou o palhaço Pennywise, né? O famoso palhaço que criou a maior discussão na comunidade de power scaling que eu já vi. É sério, eu não lembro quanta postagem que eu vi dos caras falando assim, o Goku ganha do Pennywise? Mas o Pennywise perdeu pra 5 crianças com um bastão. Não que eu tô do lado do Goku, não quero essa discussão aqui, ok? Também não podemos deixar de citar os jogos de RPG, né? Call of the Cthulhu e Momento Nerd, Ordem Paranormal. Sim, na 10ª temporada de Camalidade eles falam sobre Cthulhu. A gente tem uma mecânica especial de sexo.
Deus. Às vezes até uma camiseta de heavy metal que você viu num camelódromo perto da sua casa é Lovecraftiano. Entenda que você pode morar no Amapá e simplesmente ver algo do Lovecraft lá. Se você consome qualquer conteúdo na internet e tem uma basezinha de horror, que você já viu um cara com cabeça de tentáculos, até se você já assistiu Piratas do Caribe, nisso tem influência Lovecraftiana. O que, querendo ou não, torna ele um dos humanos mais influentes que temos no mundo, principalmente na questão da cultura pop. Mano, simplesmente, se eu for citar todos os jogos, Doom tem pra caralho, League of Legends tem, Fortnite tem referência a Lovecraft, então é meio difícil você encontrar um jogo que não tenha. Porém, eu sou conhecido mundialmente como o corta-brisa, aquele que pesa o clima, o ser humano indecifrável que fica na porta do pula-pula contando os 2 minutos. Eu sou aquele que traz o caso bizarro. Porém, esse mesmo não é um caso bizarro em si, tá ligado? Mas também é falando da figura controversa que o Lovecraft era. Porque nesse momento, vamos tirar a carga de ser um escritor brilhante do Lovecraft e deixar só a pessoa Lovecraft. Sendo bem sincero, esse momento não é tentando lacrar em cima de um mano que tá comendo capim há quase 100 anos debaixo da terra, mas sim de como o mundo tinha uma visão bem separatista das pessoas. O Lovecraft em si, até na década de 20, era considerado um a mais do que as pessoas na questão da xenofobia, do racismo e do preconceito. Ele também tinha um medo enorme da miscigenação de povos. Então tá confirmado, Alvaralhos é considerado um dos maiores medos do pai do horror. Imagina ele olhando pra mim e falando: meu Deus do céu, um homem com a pele clara, mas o cabelo dele é crespo. Nisso daí, daria mais um livro de 320 páginas dele falando de criaturas estranhas que se misturam com outras. E muitos desses comportamentos, falas e atitudes do Lovecraft acabavam pingando nos contos e escrituras dele. Tanto que ele tem vários poemas abertamente racistas e personagens dos livros dele que ele define como monstros, mas se você dá aquela olhadinha, você vê que ele tá dando aquele papo de imigrantes. Tal qual o anime Guts, também inspirado em Lovecraft, também com uma pauta bem grande em imigrantes. E também um fato interessante sobre Lovecraft é que ele era o maior inimigo declarado da CLT. Lovecraft era conhecido como o cara que você via passando fome. Você via ele comendo raspa de parede pra pelo menos passar o dia com o bucho cheio de alguma coisa, que se não fosse comida ia ser chumbo. Daí você falava: mano, chegou vaga de atendente no Paralanches. HP Lovecraft sutilmente levantaria, olharia pra você e falaria: mano, foder! Já que o Lovecraft era um daqueles pobres que se acham ricos, tá ligado? Tanto na fala aristocrática que ele tinha e no modo de se comportar. Ele tinha uma arrogância ao ponto de achar que trabalhos normais, como muitas vezes a lavoura, atendimento, trabalhar em lojas, não era digna de um gentleman como ele. E isso é engraçado que até naquela época eles consideravam o Lovecraft alguém antiquado. Nível de que se ele tivesse que pedir um carregador pra você, ele não falaria só um: mano, me empresta carregador. Ele soltaria um: meu estimado colega, ouso perguntar se possuiria um artefato de recarga para esse aparelho elétrico que estou carregando. A energia que o sustenta está prestes a se esvair nas brumas do esquecimento. E temo que sem tal instrumento ele sucumba ao silêncio eterno. Mano, se um cara vem me pedir um carregador desse jeito, eu dou pra ele até a escritura da minha casa. Eu não sei como reagir com pessoas tão coloquiais desse jeito. E nisso, mesmo com a família falindo, Lovecraft achava que ele não precisava de um trabalho. E nisso ele focava 100% em seus contos, mesmo com o dinheiro acabando. Os contos dele não rendiam quase nada de dinheiro, porque ele trabalhava fazendo essas histórias pra revistas muito baratas. Acabava que vários contos ele ou escreveu de graça ou aceitou propostas ridículas, como: mano, te dou uma pamonha e um café. Você escreve um conto de terror sobre um deus cósmico que consome toda a humanidade? E isso acabava se tornando uma faca de dois gumes, porque da mesma maneira em que as histórias dele, por serem baratas, eram muito mais divulgadas entre o público, ele mesmo com isso acabava recebendo muito pouco, não dando pra ele o mínimo pra conseguir viver com uma qualidade aceitável de vida. Basicamente, por um tempo, a dieta do HP Lovecraft era pau e água, e durante uma convenção, Lovecraft conseguiu encontrar o amor, mesmo sendo aquele cara mais recluso, mais incelzão, com os pensamentos meio paia. Ele conseguiu encontrar uma esposa e se casou em 1924. Porém, ele se mudou com ela pra Nova York, o que acabou dificultando ele de conseguir um emprego, já que ninguém conhecia lá. Ele chegava e falava assim: meu nome é HP Lovecraft. Daí eles olhavam pra ele e falavam: HP?
a marca de impressora. Obviamente, guys, eu sei que naquela época não existia impressoras. Nossa, daí só falta aparecer um cara nos comentários e falar assim, existia a impressora número Faxion 2000, ela existia naquela época. E acabava que, como ele não conseguia pegar esses empregos, a esposa dele sustentava toda a casa. E nem naquilo gerava ressentimento, briga. Durante boa parte do casamento deles, eles ficavam separados, tá ligado? E em cerca de 2 anos, eles se divorciaram, com o HP Lovecraft voltando pra cidade natal dele, onde ele continuou trabalhando fazendo contas por um valor muito barato e ajudando amigos deles com histórias e coisas que eles pediam, porém, ainda sem querer aceitar uma vaga no Atacadão. Mas, como a gente sabe, HP Lovecraft tinha uma saúde frágil, e no Atacadão só os fortes sobrevivem. E como o HP Lovecraft já tinha uma saúde frágil, combando com uma má alimentação, porque a alimentação do cara, como ele estava extremamente pobre, era a base de enlatado cheio de conservante, pau e água, acabou dando pra ele um câncer de intestino bem parrudo, fazendo com que os últimos anos de vida dele fossem um completo terror, com isso levando o HP Lovecraft em 1937 aos 46 anos de idade. Querendo ou não, durou até que muito. Porém, se você acha que ele era alguém reconhecido, que sabiam dos contos dele, não. Basicamente, HP Lovecraft voltou pro lobby pobre, com uma doença terminal e morando de aluguel, com quase nenhum reconhecimento, já que suas obras só foram descobertas e ficaram famosas décadas depois dele já ter ido de base. Porém, isso não é algo anormal para aquela época, já que muitos artistas, cantores, desenhistas, quadrinistas, todos foram embora desse para outro plano sem nenhum reconhecimento. E esse é o irônico fim do homem que criou um universo enorme e criaturas de tamanho colossal, aparentemente sumindo e esvaindo como se nada tivesse acontecido. Porém, uma coisa que eu queria abordar enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, e deixei pro final, é aquela famosa discussão de devemos separar a arte do artista? Eu mesmo, por exemplo, gosto de muitas músicas do Kanye West, porém, eu odeio o Kanye West como ser humano, ok? Porém, o que acontece com o HP Lovecraft é um pouco diferente, já que em músicas como a do próprio Kanye West, era flashing light, enquanto a HP Lovecraft, ele respingava muito do preconceito e xenofobia que ele tinha nos livros. Muitas criaturas, aparições que tinham nos livros dele, eram apenas ou pessoas de cor ou imigrantes, fazendo com que tornasse um pouco mais difícil separar ele das obras dele, já que nas obras dele tinha muito dele mesmo. Essa discussão eu deixo pra vocês na seção de comentários. Eu leio todos obsessivamente. Eu gosto muito de responder todos os comentários. Falando nisso, muito obrigado a todo mundo que tá chegando no canal agora. Estamos crescendo finalmente. Obrigado a todo mundo. Eu amo vocês de coração. Meu nome é Alvaralhos e fui de montão.